Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus? Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, a tua palavra foi lida e com reverência nos colocamos diante dela, suplicando a iluminação do teu Espírito. Ajuda-nos a compreendê-la e, acima de tudo, tornarmos ela prática em nosso viver diário. Assim oramos gratos e humildes em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vivemos num tempo em que se tornou muito mais comum, muito mais corriqueiro, dar mais atenção aos pequenos detalhes de todas as áreas da vida. As pessoas no nosso tempo, elas se preocupam com as mínimas coisas. É com a roupa de marca, com a aparência física, com padrões estéticos, com bens que se possam comprar, com viagens que se possam fazer, com experiências novas que se possam adquirir. É evidente que nenhuma dessas coisas se torna ruim se elas não buscam um fim em si mesmas ou se elas não se tornam o centro da nossa existência. É muito bom quando você tem a oportunidade de viajar, conhecer novos lugares. É muito bom quando você pode sair e jantar num lugar diferente, comprar algo que você esperava comprar, cuidar mais da sua saúde, do seu corpo, cuidar mais da sua aparência. Isso é positivo. Mas o problema é que a sociedade do nosso tempo, ela tornou isso o foco, o centro da sua existência. Ela transformou determinadas práticas e rotinas que deveriam ser acessórias em principais. Ela transforma aquilo que é supérfluo em essencial e transforma o essencial no desnecessário. Muitos pensadores do nosso tempo definem esse padrão de conduta, esse modo de conduta como um desejo, um anseio pela exclusividade. E para essas pessoas do nosso tempo que buscam o caminho da felicidade, acreditam que quanto mais exclusiva for a experiência, maior vai ser a felicidade alcançada. Ou quanto mais eu tiver a impressão de que aquilo que eu estou fazendo é único e ninguém mais pode fazer, melhor. Essa é a sociedade do nosso tempo.
Nesse sentido, para muitas pessoas, o corpo também tem se tornado um objeto com um valor simbólico absurdamente grande. As pessoas já não buscam mais apenas saúde física, mas elas buscam a estética como um fim em si mesma. Então não é incomum muitas vezes você saber de pessoas que acabam sucumbindo na estrada da existência por buscarem excessivamente essas realidades. Sim, nós vivemos e respiramos a era do consumo desenfreado, onde muitos têm pouco e poucos têm muito. E o que mais importa para muitos é ter aquilo, como disse, que os outros não têm, lançando sobre bens de consumo a razão suprema da sua existência. O status da atualidade, ele caracteriza o indivíduo e acaba o posicionando socialmente, dando a impressão para os outros de que esse pode mais porque tem mais recursos que os outros. As redes sociais, elas intensificam esse sentimento, porque elas não apenas conectam pessoas. E eu recebi, inclusive, um videozinho essa semana do pastor Romualdo, talvez alguns aqui também tenham recebido, falando sobre o quanto que houve ao longo do último século uma inversão na busca das pessoas por situações. Desde lá, vou me lembrar aqui, da década de 50 até os dias de hoje. Qual era o lugar que a família ocupava? Qual era a posição que a família ocupava naquele período? E qual é a posição que a família ocupa hoje? E nesse contexto, com o surgimento, por exemplo, da internet, o advento da internet, das redes sociais, ela hoje ocupa o topo das buscas. As pessoas estão mais ansiosas por buscar aquilo que é virtual. E não é incomum você encontrar pessoas totalmente alienadas. Eu vejo isso diariamente. Um dos maiores problemas que se enfrenta hoje dentro de sala de aula é o uso do celular. E esses dias, inclusive, fiz um alerta muito sério para a coordenadora lá da escola, de um adolescente que, quando estava com o celular na mão, é como se ele se transtornasse, ele ficasse totalmente diferente. Naquele dia eu recolhi o celular daquele menino. Recolhi, entreguei na coordenação e disse, olha, por favor, façam alguma coisa por ele, que não é possível isso. E aí a coordenação entrou em contato com a família. Porque quando aquela criança estava com o celular na mão, parecia que ela modificava o seu semblante. Ela estava diferente no seu comportamento, nas suas expectativas, e por mais que o mundo acabasse ao redor, ela estava hiperfocada naquilo que ela estava fazendo. Mas isso traz uma solene advertência para nós, adultos, adolescentes, jovens e também para as crianças. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo que sobra? O que nós estamos fazendo com o nosso coração? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nós vimos essa semana uma criança de 9 anos que cometeu uma situação tenebrosa. Invadiu um lugar onde tinham vários bichinhos e causou um caos ali. 9 anos. Meu Deus, que isso? Que tempos são esses? Onde a sociedade do nosso tempo vai parar se ela não for freada, se nós não fizermos uma revisão da nossa conduta, das nossas vidas, se nós não dermos um passo atrás e olharmos para dentro de nós mesmos? Se nós não reservarmos mais tempo para a nossa vida familiar, para a nossa vida comunitária, para a nossa vida espiritual? E o que acontece quando nós lemos a história do povo de Israel, e não é diferente do que lemos aqui nesse texto de Joel, por muitas vezes o povo de Deus se afastava dos seus caminhos e dos propósitos para os quais Deus os havia chamado. Desde quando Deus chamou Abraão de uma terra de idolatria, da casa dos seus pais, para que dele fizesse uma nação, Deus não chamou Abraão apenas para fazer um povo com exclusividade, mas uma exclusividade com propósito.
uma exclusividade que tinha relação com um Deus único, exclusivo. Deus chama Abraão de uma terra de idolatria, onde os povos se relacionavam com muitos deuses. E Deus então chama aquele homem para dizer, não, a partir de agora a sua relação não vai ser com muitos deuses, mas com um único Deus. Para que o seu olhar sobre a vida seja diferente. Para que o seu olhar sobre você mesmo seja diferente. E durante todo o Antigo Testamento, quando nós lemos a riqueza de ensinamentos espirituais que o Antigo Testamento nos traz e que conduz ao Novo Testamento, nós vimos claramente quanto muitas vezes o povo de Deus se afasta do propósito para o qual eles foram criados. E você já parou para pensar que você e eu temos um propósito para o qual existimos e vivemos? Você já parou para pensar que eu e você não existimos para as nossas coisas? Você já parou para pensar que aquilo que nós mais prezamos muitas vezes não é nosso? Que nós estamos de passagem? Que nós estamos apenas como transeuntes? Como forasteiros em terra estranha? Que o caminho que nos conduz durante o trecho que aqui estamos passando é apenas algo que, quando nós estivermos na eternidade, nós vamos lembrar dele apenas como uma parte muito pequena de tudo aquilo que é a vida, de tudo aquilo que é a existência. Então é nesse contexto que o profeta Joel, ele anuncia a mensagem que procede de Deus ao povo de Judá, o Reino do Sul. Esse livro, dividido em duas partes, que vai do capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 2, versículo 17. E a segunda parte que vai do capítulo 2, versículo 18, até o final. Essas duas partes, elas juntas tratam sobre a vinda do Senhor. A gente não sabe com exatidão o tempo em que foi escrito o texto, mas acredita-se que tenha sido redigido entre 450 e 350 a.C., durante o período em que a Pérsia dominava toda a região de Israel. Uma invasão de gafanhotos, então, havia devastado a terra de Judá. E quando Joel, filho de Petuel, meditava sobre essa calamidade, a palavra do Senhor veio a ele. Joel, então, é levantado como um grande profeta, proclamando ao seu povo que estava envolvido, que estava sepultado em meio a essa catástrofe, e que Deus, na verdade, os estava advertindo, disciplinando sobre a forma como eles estavam vivendo. O profeta, então, ele descreve a praga dos gafanhotos em termos de um exército humano, que se locomovia sempre deixando para trás a terra crestada, a terra arrasada. E nesse ataque de gafanhotos, Joel consegue compreender que, na verdade, Deus estava operando, que Deus estava advertindo e chamando a atenção do povo. De fato, era o exército de Deus que advertia. O dia do julgamento que chegava para aquele povo pelos seus maus caminhos, pelo seu mau comportamento. E a chamada de Joel é para que o povo se arrependesse da sua má conduta, dos erros que estavam fazendo. Mas, ao mesmo tempo em que eles são disciplinados e advertidos pelo mal que estavam fazendo, pelo afastamento de Deus, o profeta fala sobre a esperança que Deus haveria de suavizar o julgamento. Esse texto, portanto, especialmente no versículo 13, observe o que diz o versículo 13. Ele diz: rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo. Continua. Tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto especificamente, esse versículo, e começando pela primeira parte dele que diz:
rasguem o coração e não as suas roupas. E a primeira reflexão que nós podemos trazer desse texto é que o nosso relacionamento com Deus, a verdadeira religião, é a religião do interior e não do exterior. Na cultura israelita era muito comum rasgar as vestes numa demonstração pública de luto, de arrependimento ou de indignação. Era um ato comum em tempos de aflição, de angústia, e simbolizava tristeza. As pessoas rasgavam as suas roupas, jogavam ou deitavam cinzas sobre a cabeça, para mostrar que de alguma forma estavam arrependidas ou pensando no erro, no mal que haviam praticado. Mas é interessante porque Joel, aqui nesse texto, ele chama o povo dizendo o seguinte: olha, vocês estão rasgando as roupas de vocês com as intenções e os propósitos errados, porque vocês estão só rasgando as vestes. Mas, na verdade, vocês não estão rasgando o coração. Vocês estão apenas cuidando da aparência, mas vocês não estão cuidando da essência. Vocês estão falando sobre transformação exterior, mas vocês não estão falando sobre transformação interior. Vocês buscam apenas aquilo que é simbólico, aquilo que é externo, mas não buscam aquilo que acontece dentro do coração. E certamente esse é o grande desafio da nossa existência. Buscar uma transformação que seja interior. Uma transformação que aconteça do nosso coração. O problema de tudo aquilo que nós, seres humanos, vivemos hoje em dia, as guerras, os ataques, não se trata aqui de questão política, não se trata de questão ideológica, não se trata de questão de história, de povos que brigam, se trata de uma única coisa apenas, do pecado do ser humano. O grande problema, o grande mal do ser humano é o pecado que habita no coração dele. O ser humano só executa guerra no exterior porque ele está em guerra no seu interior. Ele só vive em conflito com os outros porque ele mesmo está em conflito. Ele só vê problema nos outros porque ele mesmo não se acha completo. Ele só vê o que é mal nos outros porque ele mesmo é mal. E quanto a isso, não existe nenhum remédio humano. Não existe estratégia política. Não existe acordo de paz. Não existe cessar-fogo. Não existe guerra eficaz. Existe apenas uma única e exclusiva razão para mudar a vida do ser humano. É a compreensão de que o pecado é a fonte de todo o mal no mundo. Nós precisamos fazer aqui uma campanha, cuidar mais da ecologia. Precisamos cuidar mais do meio ambiente. As calotas polares estão se derretendo. A água que estamos consumindo está se acabando. Qual é o problema disso? O pecado que existe no homem. O mal que existe no homem. O problema de tudo aquilo, irmãos e irmãs, que vivemos no mundo está relacionado ao pecado. E nós somos chamados, advertidos a voltar para nós mesmos e a olhar sobre as nossas vidas, porque muitas vezes nós sempre acreditamos aos outros o problema da nossa vida. Nós sempre achamos que o fato de muitas vezes não irmos à frente, de não crescermos, de não melhorarmos, de não evoluirmos, é sempre os outros. O inferno sempre são os outros. O problema sempre são os outros. Agora olhe para você mesmo. Olhemos para nós mesmos. Vamos refletir sobre as nossas condutas, sobre as nossas palavras, sobre as nossas ações, sobre a maneira como nós temos nos relacionado com o Evangelho de Cristo. Onde está o problema? Porque muitas vezes aquilo que nós mais valorizamos é aquilo que nós menos precisamos ao longo da nossa existência. Nós estamos aqui, irmãos e irmãs, de passagem. E esse texto me lembra de que um ato religioso ele não tem poder nenhum para mudar aquilo que somos no interior. E é exatamente isso que Joel está falando.
Não rasguem as roupas de vocês, porque o coração de vocês é que não está rasgado. Não joguem cinzas sobre as cabeças de vocês, porque na verdade vocês não estão arrependidos. Deus está vendo o coração de vocês. Então não adianta nós ansiarmos por mudança se não existe um anseio de mudança interior, dentro do nosso coração. Então o fato de irmos à igreja, de lermos a palavra, de pertencermos a uma comunidade, de contribuirmos na igreja, isso de modo algum resolve o problema daquilo que somos. E o problema daquilo que somos só é resolvido quando nós estamos somente nós e Deus. E eu quero lembrá-los daquilo que Jesus fala lá no Sermão do Monte. Lá no Sermão do Monte, Jesus fala sobre oração e consciência de si. E isso, para mim, eu já falei algumas vezes, e é uma das passagens mais importantes do Novo Testamento. Porque Jesus desconstrói, lá no Sermão do Monte, dois arquétipos que existiam na época dele. Dos gentios e dos... Me faltou o nome agora. Dos hipócritas. Voltou. Dos hipócritas e dos gentios. Segundo Jesus, os hipócritas eram aqueles que oravam em pé, nas esquinas, nos cantos, porque queriam ser vistos pelos outros. Os gentios eram aqueles que repetiam as suas orações, e repetiam 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E Jesus diz, olha, não orem como os hipócritas, que querem ser vistos pelos outros. Não orem como os gentios, que ficam repetindo as suas orações. Façam o seguinte, quando vocês tiverem que orar, entrem no quarto de vocês, fechem a porta, e só então entre vocês e Deus orem em secreto, e o Pai que os ouve em secreto os recompensará. Então a grande mudança, a grande virada de chave da nossa vida, da nossa existência, é quando nós reconhecemos que nós é que precisamos mudar. É quando nós entramos no quarto da nossa existência, lá no lugar da bagunça, onde vivemos, fechamos a porta, lá onde habita apenas a minha consciência e eu busco a presença de Deus. É lá que o mundo precisa ser começado ou iniciado a mudança. Iniciada a mudança. Não adianta eu querer pintar a minha casa, não adianta eu querer reformar a minha aparência, não adianta eu querer mudar o mundo exterior, não adianta eu querer fazer com que as coisas ao meu redor sejam belas, perfeitas, bem arrumadas, se na verdade aquilo que se passa dentro do meu coração está em conflito constante, está em guerra. A segunda reflexão importante que nós trazemos desse texto é que nós, seres humanos, ainda que sejamos mais propensos à observância exterior do que a interior, as questões exteriores do que as interiores, nós somos chamados e somos convocados a viver uma vida transparente e plena na presença do Senhor. Vejam que o texto, na continuidade do versículo 13, o profeta Joel diz, convertam-se ao Senhor, seu Deus. E a expressão convertam-se ao Senhor, seu Deus, tem relação com voltem-se para Deus. E voltar-se para Deus é literalmente voltar-se para Deus. Converter significa mudar de direção, mudar de posicionamento, seguir um rumo diferente daquilo que eu sigo. É buscar uma novidade de vida. E é como diz a palavra, que se alguém está em Cristo, é o que mesmo? As coisas, eis que se fizeram. O apóstolo Paulo, quando usa esse texto, ele está falando em nova geração. É como se nós fôssemos um monte de barro que éramos usados para alguma coisa que a gente achava que tinha muito propósito, e de repente a gente se coloca diante de Deus, Deus olha para a gente e diz assim, está tudo errado aqui, deixa eu começar do zero. E aí põe na bancada e começa a refazer algo novo a partir daquilo que existia. Era exatamente isso que Deus ansiava fazer com o seu povo. Então, voltar significa se arrepender dos seus maus caminhos, retornar à condição original. E é isso que acontece ao longo de toda a história do povo de Israel, e é isso que acontece ao longo da nossa história de vida. Nós precisamos voltar às origens, irmãos e irmãs, nós precisamos resetar.
Precisamos recomeçar, voltar ao nosso modo original. E para isso Jesus veio ao mundo. Sabe o controle do seu ar-condicionado quando ele dá uma bugada, ou um aparelho eletrônico dá uma bugada lá na sua casa e você não tem jeito de conseguir ter acesso ao seu aparelho? O que você faz? Você vai atrás lá de um botão que está escrito assim, ó, reset. E aí você vai e aperta aquele botão, aí a tela fica preta e começa tudo de novo. Nós precisamos passar por isso. Nós precisamos reconfigurar o nosso sistema operacional. Aqueles que são da área devem estar entendendo o que eu estou falando. É recomeçar, é refazer novamente. E isso é até redundante, né? Então, portanto, irmãos, a natureza pecadora, imortal, não espiritual, ela precisa ser diminuída. Porque trabalharmos para curar tudo aquilo que é interior é muito mais difícil do que curar aquilo que é exterior. É óbvio. Resolver a bagunça que está dentro da nossa casa é muito mais difícil. É mais fácil mostrar para os outros que está tudo bem, que está tudo sob controle, que não tem problema nenhum, que está tudo certo, do que eu me colocar diante de Deus dizendo, Senhor, corrige os erros que existem dentro de mim, transforma aquilo que eu sou, muda o meu interior. Mas a sociedade do nosso tempo, acreditem, ela não vai apresentar proposta diferente. Porque o tempo em que nós vivemos é o tempo que vai privilegiar a aparência em detrimento à essência. Ele vai dizer para que a gente continue insistindo com aquilo que é aparente. E o Evangelho da graça de Deus nos diz, voltem-se, porque é no interior que a mudança verdadeira acontece. Não adianta eu ter o jardim da minha casa florido, se a minha casa está internamente uma bagunça, uma desordem. E é exatamente isso que Joel é levantado por Deus para dizer ao povo. Convertam-se dos maus caminhos, voltem-se para Deus, retornem para o começo, de onde vocês vieram. E façam isso porque Deus é bondoso e compassivo, Ele é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Rasguem os corações de vocês e não as vestes de vocês. E por fim, ali no próprio versículo 13, Joel diz, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. E aí você vai me perguntar, mas pastor, então Deus muda de opinião? Deus se arrepende do mal? Não. Deus não muda de opinião e nem é isso que Joel está dizendo aqui a partir daquilo que Deus o orientou. Dentro da teologia existe uma expressão que se define como uma atitude antropopática. E significa o quê? Deus se volta para a miséria do homem. Deus, cheio de amor e graça, Ele reconhece que o homem, por si mesmo, não consegue resolver o seu problema. Então Deus não se arrepende. Mas Deus diz assim, olha, não tem jeito. Esse cidadão, essa cidadã, não vai conseguir. Vai continuar dando com os burros na água. Vai continuar tentando achar que a aparência é o foco, é o propósito, é o destino. Não. Eu me volto para Ele com o propósito de mudá-lo. E Deus se volta para nós com bondade e compaixão. Deus não se agrada da destruição, mas deseja restaurar o seu povo. Ele se volta com paciência e por isso Ele é tardio em irar-se. Deus é lento em se irar e dá oportunidade para o arrependimento, mas Ele não exclui o julgamento. Ele dá oportunidade para o arrependimento, mas Deus não exclui o julgamento. E Jesus haverá de vir também como juiz. Deus não exclui a sua graça e a sua misericórdia, mas Ele não tira da pauta o julgamento. Deus é cheio de amor. E a palavra lá, original no hebraico, é uma expressão de fidelidade e paixão.
E esse termo ele sugere uma lealdade amorosa de Deus para com o seu povo, mesmo quando o seu povo erra. Então, Deus se volta com amor, com graça e com misericórdia, ainda que nós erremos. Nós não precisamos temer a Deus. Deus nos ama e não teria maior amor no mundo do que o de Deus, porque Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, o seu único Filho. A única coisa que Deus espera de nós é que nós nos voltemos para Ele, com reverência, com humildade e com a consciência de que nós precisamos corrigir os nossos erros. Que Deus nos abençoe ricamente com a sua palavra. Amém?